Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando nossa última aula da série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 38, onde já vamos estar fazendo um exemplo de cálculo de perda de carga. Para exemplificar, para fechar esse assunto da mecânica dos fluidos, a gente abordou bastante coisa, não, óbvio que não é tudo que tem dentro da mecânica dos fluidos, mas a parte ou as partes mais frequentes e mais úteis, ou usuais da mecânica dos fluidos. E vamos fechar aqui com uma instalação de bombeamento. Então, a gente, numa outra disciplina, que é a que a gente fala de máquinas hidráulicas, onde se fala mais especificamente de instalação de bombeamento, ou instalações de usinas hidrelétricas com turbinas, a gente vai estar lá, óbvio que a gente vai estar apresentando mais detalhes de cada componente. Aqui já é o esboço para que você possa entender a parte mais simples, e óbvio que, como eu sempre tenho falado, a gente aprende o simples, depois a gente vai complicando. Bom, vamos lá. Então, aula 38, cálculo de perda de carga singular. Na verdade, cálculo de perda de carga. Onde vai estar, a gente vai falar da singular e, no caso a perda de carga total, e junto agora também com a distribuída. E nós vamos estar apresentando uma instalação de bombeamento que é o beabá, digamos assim, de uma instalação de bombeamento. Então, na instalação de bombeamento, nós temos alguns trechos bem característicos que recebem nomes específicos. No caso aqui, a parte que antecede a bomba é chamado de sucção. Por que sucção? Porque ali você tem os pontos de menor pressão do seu sistema. Então as pressões que você vai tendo, que essa pressão vai variando, ela vai diminuindo, e na entrada da bomba é o ponto de menor pressão do meu sistema. Por isso sucção. Se for nesse caso, nesse exemplo aqui, que o reservatório ele está aberto para a atmosfera, o ponto de pressão na entrada da bomba é o ponto que a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então ela tem uma pressão de vácuo, por isso que é uma pressão chamada de sucção. Mas na verdade mesmo, é a pressão atmosférica que é maior do que a pressão na entrada da bomba, que empurra a água, nesse caso aqui, nesse exemplo, empurra a água para dentro da bomba. Não é a bomba que succiona a água propriamente dita. Existem aí algumas bombas autoescorvantes e com outras tecnologias que podem facilitar essa questão, mas necessariamente nessa situação aqui, antes de começar a bomba operar, eu tenho que fazer o chamado escorvamento. O que é o escorvamento? É o procedimento que eu faço para preencher totalmente a tubulação de líquido, e com isso tirando qualquer possibilidade de eu ter algum tipo de gás. Aí a bomba funciona. Do caso contrário, se você simplesmente colocar a bomba ali, colocar o tubo do jeito que está ali, ela não vai funcionar, ela não bombeia. Então, só que é só uns detalhes que a gente está comentando, que lá em instalação de bombeamento a gente comenta com mais propriedade, mais profundidade. Um outro ponto que nós temos aqui nessa instalação é a chamada instalação, a parte de recalque. O que é a parte de recalque? É depois da bomba. Então, na saída da bomba é o ponto de maior pressão do sistema. Por quê? Porque ali, a partir da bomba, eu não tenho mais nenhuma introdução de energia no meu fluido. E aí eu tenho que a bomba nesse sistema ela tem que ser dimensionada, ou tem que ser selecionada de maneira que ela venha conseguir vencer todas as perdas de carga e que você consiga fazer a elevação total aí da água, seja desde o ponto 1 até o ponto 2 lá em cima. Outra particularidade que a gente vê aqui nessa instalação é a chamada válvula de pé, que pode ter a válvula de pé com crivo. O que seria isso? A válvula de pé nada mais é que uma espécie de um filtro. Ela, no caso assim de poço, quando você está puxando água de poço, ela pode estar com impureza, então ela serve como um pré-filtro para evitar de partículas sólidas muito grandes que possam danificar a bomba. Então se entrar um toco, por exemplo, dependendo do tamanho, ele pode danificar a bomba lá na frente. Então ela funciona como um filtro. E o crivo, na verdade, é uma válvula de retenção. Essa válvula de retenção serve para quê? Serve que no caso do equipamento parar, a água que está nesse tubo ela não vai retornar
para o reservatório. Então a água é uma válvula unidirecional que ela, nesse sentido aqui, no caso dessa tubulação, ela vai funcionar só no sentido vertical para cima, ou seja, a partir do momento que a água entra na tubulação, ela não consegue voltar mais por causa da válvula de retenção. Uma outra característica que toda instalação tem é uma válvula de retenção após a bomba. Por que ela tem essa válvula de retenção após a bomba? Pelo mesmo motivo. Imagine uma bomba de um prédio, né? Então você tem um prédio aí, tem, sei lá, 50 metros de altura, aonde fica a caixa d'água superior. Se a bomba parar, o que vai acontecer? Toda a água que está nessa tubulação, ela vai voltar, né, para o reservatório. Então por isso eu tenho uma válvula de retenção ali para impedir que a água tente a voltar. E uma característica interessante, a experiência que a gente tem, é que quando essa válvula de retenção ela está com defeito, o que acontece? E dependendo do tipo de instalação, eu não tenho a válvula de retenção na entrada, a água retorna e faz um barulho totalmente estranho, né, na bomba, e isso pode trazer alguns problemas de funcionamento para a bomba posteriormente. O que toda tubulação tem, toda instalação tem, ela vai ter registros, né, tanto depois da bomba como antes. Por quê? Justamente quando você precisar fazer manutenção, você consegue controlar, fechar totalmente, né, a tubulação e consegue isolar aquela tubulação. E uma outra característica também é que você consegue controlar, de certa forma, a vazão do sistema através de abrir mais ou abrir menos essa válvula. Então você sempre vai ter nas instalações válvulas para poder fazer esse tipo de situação. Em alguns casos, já em instalações já industriais, você também tem o chamado bypass, digamos assim, que são tubulações que você, quando precisa fazer manutenção num trecho, você desvia, né, o escoamento por aquele outro trecho para poder continuar o funcionamento do sistema de um modo geral daquela empresa. Bom, pontos importantes que a gente precisa ter no caso de instalação de bombeamento. Aqui eu só estou dando uma pinceladinha, como eu falei lá quando a gente for falar de sistemas hidráulicos, ou sistemas fluidomecânicos, que algumas faculdades têm esse nome, né, a disciplina, lá a gente fala com mais profundidade. Mas um ponto que a gente tem que estar preocupado com relação à instalação de bombeamento é o chamado cavitação. O que é cavitação? A cavitação, dependendo da pressão que eu atinjo no meu sistema, eu posso chegar na pressão de vapor do líquido. O que é pressão de vapor do líquido? A pressão de vapor do líquido é a pressão onde o líquido passa a vaporizar, né? Então o que acontece? Eu começo a ter a geração de bolhas de vapor dentro desse líquido. Nesse caso aqui, desse exemplo, é uma instalação de bombeamento de água, mas poderia ser qualquer outro tipo de líquido. Eu começo a ter a vaporização, começo a ter a criação, a geração de bolhas de vapor do próprio líquido. No meu líquido eu passo a ter líquido e vapor ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Quando eu chego na bomba, a partir do momento que a entrada da bomba é o ponto um pouquinho antes do rotor, para ser mais exato, é onde eu tenho o ponto de menor pressão do meu sistema. E a partir do momento que o líquido passou pelo rotor, na saída do rotor é o ponto de maior pressão do sistema. Então eu saio da pressão do ponto de menor pressão do sistema para a maior pressão do sistema. Nessa situação, essas bolhas de vapor que foram geradas, elas implodem. E quando elas implodem, ela gera vibrações que ela consegue literalmente cavucar o equipamento. O rotor começa a cavucar a própria parede da bomba e por aí vai. E isso traz prejuízo, ou seja, a bomba começa a perder rendimento com o tempo. Então assim, a cavitação ela tem que ser evitada. Então existe a cavitação gerada por essa questão de projeto. Então se a pressão ela cair de um certo patamar e atingir a pressão de vapor do líquido, eu começo a ter a vaporização desse líquido e chega lá no rotor, essas bolhas de vapor vão implodir e vão literalmente estragar o equipamento. E existe também situações onde se eu tiver a possibilidade de entrar ar comprimido, por exemplo, numa instalação hidráulica, eu posso ter o mesmo efeito da cavitação, mas não é cavitação no sentido da origem da cavitação ser essa geração de vapor, né, de vapor em função da pressão, mas ele gera o mesmo tipo de estrago. Então aqui a gente tem que estar
Qual é a preocupação que a gente tem quando a gente vai fazer um projeto de instalação de bombeamento? A gente tem que checar se a pressão ali, no caso que está marcado em E, se essa pressão ela não vai estar muito próxima da pressão de vapor. E uma outra questão, agora uma questão prática, né, propriamente dito, a gente normalmente, quando quer restringir a vazão de operação, por algum motivo, eu nunca, não devo, né, atuar no registro antes da bomba. Eu tenho que atuar no registro depois da bomba. Por quê? Porque se eu atuar no registro antes, eu vou estar justamente derrubando a pressão daquele ponto, e com isso eu chego mais perto da pressão de vapor, e aí eu posso ter o efeito da cavitação. Então a gente tem que tomar cuidado nesse caso. Então o que a gente tem que estar em mente é que a pressão de entrada, no caso a gente tem que fazer a pressão absoluta agora, né, que a gente tem que pensar em pressão absoluta, tem que ser maior que a pressão de vapor daquele líquido. E tendo isso em mente, a gente consegue fazer um bom projeto de instalação de bombeamento. Na prática, a gente vai estar falando, se você for pegar o equipamento, tem o chamado NPSH, que é Net Positive Suction Head, do inglês. Que nada mais é que, fosse traduzir, cabeça de sucção, quer dizer, é uma tradução meio doida. Mas quer dizer o quê? É o que o equipamento precisa em termos de instalação, características da instalação, para que não haja cavitação. Mas isso a gente vai falar com mais propriedade lá em sistemas fluidomecânicos. Bom, qual que vai ser o exercício? O exercício então diz o seguinte: sendo a pressão P8 mantida igual a 532 kPa constante, determinar a potência da bomba de rendimento 70% e a pressão na entrada dela, se a vazão for 40 litros por segundo. Compare a pressão na entrada da bomba com a pressão de vapor. Bom, quais são os dados que eu vou apresentar daqui a pouquinho, a imagem, né, da simulação, né, a ilustração da instalação de bombeamento. Eu tenho que o diâmetro da sucção é 15 centímetros e o diâmetro do recalque, ou seja, depois da bomba, 10 centímetros. O tubo, o material que está sendo usado é um tubo de ferro galvanizado. E daí, né? Esse tubo eu tiro o valor de K que sai lá do diagrama de Moody-Huse. Eu tenho o K, que é o coeficiente de perda de carga distribuída, localizada, desculpe, de cada um. A gente falou isso na aula anterior sobre os KS. Eu já nem fiz exercício porque é muito simples, né? E eu deixei para fazer agora. Então o K da válvula de pé com crivo, o valor é 15. O K do cotovelo é 0,9. O K do registro globo é igual a 10. O K com a válvula de retenção é 0,5. E o K para um alargamento brusco é igual a 1. O fluido que a gente está operando é água. Então a viscosidade cinemática 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. O gama, né, da água, que é o peso específico, 9.800 Newton por metro cúbico. A pressão atmosférica é 101 kPa e a pressão de vapor a gente não comentou, mas ela é em função da temperatura, né? Então esse valor aqui sai em função de uma dada temperatura que a gente não está informando agora. No caso real, quando você for tá trabalhando, aí você tem que pegar a temperatura que vai estar operando aquele líquido e ver qual que é a pressão de vapor daquela temperatura. Aí você pode ter situações que pode vaporizar, situações que pode não vaporizar. Então, para essa condição de uma dada temperatura, que a gente não citou aqui, a pressão de vapor é 1,96 kPa absoluto, né? Então já é a pressão absoluta. Lembrando que a pressão absoluta é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Então lá atrás, lá no começo, lá quando a gente fala de estática dos fluidos, lá atrás, lá no começo, nem lembro qual é a aula mais, a gente falou lá de pressão efetiva e pressão absoluta. Então qualquer dúvida, volta aí nessas aulas e assiste lá.